Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora a gente vai para a nossa quarta e última parte da nossa primeira aula de cinesiologia e biomecânica, onde nós estamos vendo os ossos do pé, certo? Eu sou a Camila Fernandes Ferro e vamos lá! Então, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, na aula anterior nós vimos os ossos do médio pé, certo? E agora nós vamos ver os próximos ossos, que são os metatarsos e as falanges. Começando então com os metatarsos. Lembram lá na primeira parte da aula que eu falei a respeito dos ossos longos? Então, no pé nós também temos ossos longos, digamos assim, tá? Que são os metatarsos. Eles têm característica desse tipo de osso, tá? Então, como que os metatarsos estão distribuídos? A gente vai começar com... Eles são divididos em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Mas, prof, como que eu sei aonde que eu começo? Calma que tudo tem um jeito, tá? O primeiro metatarso, a gente começa a contagem a partir do hálux, ou seja, o famoso dedão do pé, tá? Então, a gente vai ter o primeiro metatarso ali, ao lado dele a gente vai ter o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Lembrando que os metatarsos, eles ficam logo abaixo dos dedos, tá? Os dedos são as falanges, mas a contagem a gente começa sempre a partir do hálux. Então, o que a gente precisa prestar atenção aqui, né? Por ser um osso de por ser de característica de ossos longos, a gente vai apresentar aqui uma epífise, a diáfise e a outra epífise. E cada um deles tem um nomezinho diferente, tá? Então, aqui no primeiro, a gente vai ter embaixo a base do metatarso, o corpo do metatarso ou corpo metatarsal também serve, e aqui em cima a cabeça, tá? A cabeça dos metatarsos vão se ligar, tá? Vão formar a articulação com a falange proximal de cada um dos dedos. No segundo, a mesma coisa, tá? Eu vou ter aqui então a base, a diáfise ou corpo e a cabeça. No terceiro também a base, corpo e a cabeça do terceiro metatarso. No quarto, base, o corpo e a cabeça. E no quinto também, tá? Nós temos aqui a base, o corpo e a cabeça, tá? Temos algumas particularidades no primeiro e no quinto. Então, no quinto metatarso, a gente vai ter o tubérculo do quinto metatarsal, tá? Esse tubérculo, ele é para inserção do músculo fibular curto, ou seja, é onde o músculo fibular curto ele vai terminar ali, né? Ele vai se ligar naquele tubérculo, ele vai fazer a fixação dele ali, certo? E logo atrás do primeiro metatarso, a gente tem os ossos sesamoides. Lembram que lá na primeira parte da aula eu falei que os ossos sesamoides, eles são uns ossos pequenos e arredondados, normalmente, que como exemplo do osso sesamoide maior que nós temos é o osso da patela? Então, os ossos sesamoides, eles do pé, né? Eles são ossos pequenos localizados na cabeça do primeiro metatarso, né? Na vista inferior, ou seja, na vista plantar. Se eu estiver visualizando a planta do pé do meu cliente, tá? Que a gente vai estar atendendo. Então, para que serve esses ossos sesamoides? Para a gente saber, eles são mais ou menos do tamanho de um grão de feijão, cada um deles, tá?
eles servem para fazer o que a gente chama como se fosse tipo uma roldana, digamos assim. Eles são o ponto de apoio ou então braço de alavanca, que a gente chama, para os tendões flexores do hálux, tá? Eles ficam logo abaixo do hálux, logo abaixo do primeiro dedão do pé ali, tá? Bem na cabeça do primeiro metatarso, certo? Então, eles estão ali para dar uma base, sustentação para os tendões flexores, tá? E principalmente para favorecer a biomecânica, ou seja, para favorecer o funcionamento desse osso, perdão, do músculo flexor. Então, dando seguimento, os próximos ossos que a gente vai estudar são as falanges. O pé, ele tem um total de 14 falanges, tá? Então, a mesma ordem que a gente utiliza é contando do hálux, o primeiro, e chegando no dedo mínimo, o quinto, certo? Então, uma das particularidades do hálux é que ele possui 2 falanges, tá? Diferente dos outros dedos. Então, o hálux tem apenas a falange apenas a falange proximal, e a falange distal, diferentemente dos outros dedos que apresentam 3 falanges, tá? E cada falange, assim como os metatarsos, eles vão possuir uma base, que ela é mais proximal, o corpo, que é intermédio, e a cabeça, que é mais distal, tá? Todas elas. Uma curiosidade que a gente tem também é que muitas vezes, no decorrer do tempo, indivíduos idosos é comum que apresentem a fusão, tá? Na quinta falange, perdão, apresentem a fusão da falange distal aqui com a falange intermédia, tá? É bem comum. Então, vamos lá. Hálux, falange proximal e falange distal. Segundo dedo, tá? Falange proximal, falange média e distal. Todas elas têm na sua estrutura a base, o corpo e a cabeça, tá? A média a mesma coisa. Então, base, corpo e cabeça. Distal também, ó. Base, corpo e cabeça. Na terceira falange, então, tá? A gente vai ter a mesma estrutura, falange proximal, falange média e distal. Quarta, proximal, média e distal. E na quinta, proximal, média e distal, tá? Agora que a gente já viu todos os ossos do pé, a gente vai juntar eles, digamos assim, a gente vai ver propriamente dito como que ficam esses 26 ossos. Então, aqui a gente tem a formação do pé bem bonitinho, tá? Aqui a gente traz todos os ossos, tudo montadinho, que fica mais fácil, né? Porque é interessante, a gente precisa saber de todos eles de uma forma individual para que a gente consiga entender o funcionamento do pé, tá? Consiga entender como que funciona o movimento, como que ele consegue se adaptar em diferentes terrenos, tá? Então, aqui temos o pé bem bonitinho, com todos os seus ossos interligados, certo? E a partir disso, agora que a gente já sabe os ossos, para a próxima aula eu aguardo vocês para a gente estudar as articulações e os ligamentos. Até a próxima!